Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Mascarenhas e venho aqui hoje trazer um assunto de extrema importância para a saúde pública, para a nossa população. Uma doença aí que trouxe sérios problemas, dizimou aí muitas vidas. Nós tivemos aí muitos casos de sequelas graves, né? De várias pessoas que ficaram realmente assim comprometidas por conta dessa doença. Então, hoje eu venho falar da poliomielite. A poliomielite, que é também conhecida como paralisia infantil ou somente pólio, né? É uma doença que trouxe assim muitos problemas para a saúde pública, né? Muitos problemas para a população. Porque quando ela iniciou, quando se começou aí, lá na década de 50, começou a observar que apareciam muitos casos com sintomas que as pessoas desconheciam, sabiam que tinha uma doença nova circulando, né? Sabiam que era uma doença que trazia sequelas, mas ainda não se tinha, né? Não tinham conseguido ainda isolar esse vírus para poder estudar e verificar qual era a forma de transmissão, como isso acontecia, para poder desenvolver aí uma vacina, né? Então, lá na metade do século, da década de 50, Jonas Salk, né, que foi o primeiro cientista, né, que descobriu uma vacina. Então, depois que conseguiram isolar o vírus e aí descobriram todo o processo em que ele fazia dentro do organismo, como que funcionava, aí então foi criada a primeira vacina, que é a Salk, né, que é a vacina de poliomielite, que ela é inativada. Então, começou-se a vacinação através dessa vacina. E aí iniciou nos Estados Unidos, né, uma quantidade de vacinação muito grande, com uma resposta imunológica muito boa. E isso foi fundamental para controle da doença que estava aí desenfreada, né. Então, a poliomielite, o vírus, né, o poliovírus, ele tem a gente fala de neurotropismo, né? Ele tem uma afinidade maior ao sistema nervoso central. Então, ele acaba, de alguma forma, chegando ao sistema nervoso e trazendo aí complicações seríssimas, né? Com sequelas, assim, seríssimas. A transmissão dele não é via endovenosa ou via... é via oral. Então, através do intestino, ele consegue chegar, mas a gente vai chegar mais pra frente para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, hoje, a poliomielite, ela já não representa mais uma ameaça mundial, né? Por conta aí de todo o trabalho da saúde pública, né? Com o controle dessa doença através de vacinação, a gente tem hoje estabelecido na rotina uma vacinação, que hoje a gente tem a VIP, que é a vacina inativada, e temos aí a Sabin, que é a vacina atenuada. Mas antigamente não era assim, né? Nós chegamos aí numa época em que se perdia 1000 pessoas por dia no mundo por poliomielite. Então foi uma doença assim que trouxe muita devastação mesmo na população, né? Então hoje a gente já não tem mais essa ameaça tão intensa em muitos países, mas nós temos alguns países da Ásia que ainda é uma doença endêmica. Ainda temos o vírus selvagem, que a gente chama o vírus selvagem circulando, né? Então o vírus ainda está naquela localidade, tem locais ainda que não tem uma boa cobertura de vacinação, e aí são países, Afeganistão, Paquistão, Nigéria, Índia, então são países que estão envolvidos com muitos problemas políticos, né? Tem muitos problemas sociais que dificultam, né, o processo de vacinação desses locais e dificulta aí a prevenção que é feita também por nós, né? Isso faz com que esse vírus ainda continue circulante, o vírus selvagem. E aí, quais são os sintomas, né, da poliomielite? São sintomas que podem ser confundidos com muitos outros,
Naquela época, ainda que nem se tinha consciência dessa doença, não se sabia nada sobre ela, sabia sim que as pessoas iniciavam com um processo gripal, por exemplo, um mal-estar, uma febre, uma dor no corpo, a garganta infeccionada, que poderia ser simplesmente uma amidalite, poderia ser um estado gripal, né, por um vírus característico de gripe, mas depois ela começava a desencadear alguns outros sintomas, né, que aí já é voltado para a parte neurológica, mas até então não se sabia. Então, até se fazer diagnóstico ou se pensar que poderia ser poliomielite, depois que já se sabia, né, sobre a doença, até se pensar, isso levava um tempo, por ser sintomas assim muito característicos de outras doenças, né? Então, nesse caso, as pessoas muitas vezes acabavam sendo acometidas pela doença e acabava morrendo, porque não tinha o tratamento adequado, não tinha o suporte, né? No caso, era um tratamento de suporte, né? E aí, as formas mais leves, porque assim, é interessante, o vírus, quando ele entra em contato com a gente, como muitas outras doenças, tem pessoas que ao entrar em contato, ela vai desencadear a forma grave da doença. E isso tem muitas coisas aí que vão interferir nisso. E no caso da polio não era diferente. Tinha pessoas que entravam em contato e que não tinha sintoma nenhum, era totalmente assintomática. O próprio organismo criava ali todo o processo de imunização, né, fazia todo o processo de inativação desse vírus e descartava e acabou. A única coisa assim, que essa pessoa ela não desenvolvia sintomas, porém ela continuava transmitindo a doença, né? E aí já tinha pessoas que quando pegava a doença, já desencadeava e começava com esse estado gripal, esse mal-estar, aí já evoluía para um cansaço respiratório, muitas vezes comprometia a parte respiratória, que era um dos grandes comprometimentos, né, da polio, que era que levava a muita sequela respiratória, o paciente tinha que ser traqueostomizado, tem pacientes que passaram a vida inteira traqueostomizado por conta da poliomielite. Ela sempre atingiu muito a parte de músculos inferiores, então a perna, a pessoa tinha uma assimetria, né, nessa perna, então uma era maior que a outra, acabava ficando mais encurtada, a musculatura flácida, né, que a gente chama até de paralisia flácida, né, por conta de que perdia, né, toda essa capacidade de contração, então essa musculatura ela ficava mole. E aí, muitas vezes, esses sintomas persistiam, né, por dias, até por meses, chegava até 60 dias de sintomas, esses sintomas mais graves. E, normalmente, a sequela, ela não voltava mais, ela, assim, essa perda muscular, essa alteração, ela não voltava mais. E aí ficava, se perpetuava, né, para a vida inteira. Tinha pacientes que tinham que conviver com suporte de oxigênio, outros acamados pro resto da vida, outros conseguiam com tratamento fisioterápico, né, que na época era bastante escasso, mas dentro, né, de todo o processo de escassez ainda existia a assistência nesse sentido, então conseguia ainda reverter um pouco esse quadro, né, da paralisia, mas a sequela elas não voltavam mais, você conseguia melhorar um pouco a qualidade de vida dessa pessoa, mas a força muscular, conseguir firmar as pernas, ter força, não tinha mais. O que ela tinha, assim, a sensibilidade dela era preservada. Ela ainda tinha toda a sensibilidade, mas a parte motor não tinha mais. E aí, não se sabia no começo como isso se transmitia, né? E depois foram descobrindo que a transmissão dela, ela se dava por via oral. Na verdade, são praticamente 3 formas, né? Via oral, por exemplo, eu tô conversando com alguém, tô próximo, e aí eu vou tossir ou espirrar, ou as gotículas que saem, isso transmite via oral, a pessoa pode entrar em contato e desenvolver, né, todo esse processo, o vírus vai entrar pela boca, desce para a garganta, desce para o intestino, e ali ele vai fazer todo o processo de multiplicação dele e vai adoecer a pessoa. Pode ser através
de objetos contaminados, né? Então, se eu coloco um objeto na minha boca ou algum alimento que está contaminado por fezes humanas de pessoas que estavam contaminadas com poliovírus. Então, se a água se contaminou, às vezes a pessoa toma a água sem tratamento, né? Então, aí toma água de bica, toma água que fica armazenada em alguns locais. Então, tudo isso, se entrar em contato com fezes que estão contaminadas, essa água vai ficar contaminada, ou esse alimento, se for lavado com essa água, também fica contaminado e a pessoa ingere, né? E acaba recebendo, né, esse vírus e desencadeando aí a doença, né? E os cuidados de higiene mesmo com a mão, cuidados corporais, porque é através das fezes. Então, a gente chama de fecal oral. Então, a gente tem uma contaminação que acontece de umas fezes que entra por algum motivo na boca. E entrando na boca, ele vai desencadear ali o processo primário dele, né, de proliferação, seja na boca, na garganta e se instalando no intestino, também faz ali o seu processo, né, de proliferação. E com essa proliferação, ele segue causando, ele cai na corrente sanguínea e vai para o sistema nervoso central, né. Então, é onde ele acaba cometendo aí toda a parte nervosa, né, a parte motora, a parte neurológica, né? E aí, assim, a gente sabe que essa doença, ela é mais comum em crianças, né? Tanto que a vacinação, ela inicia na infância, com 2, com 4, com 6, com 1 ano e 3 meses, né, e com 4 anos. Então, a gente tem um esquema vacinal hoje que não existia, né? Esse esquema vacinal, ele passou a ser instituído pelo Programa Nacional de Imunização, e só que acho que foi lá em 1973, se eu não me engano, que passou a fazer parte. Até então, existiam somente as campanhas, né, de vacinação. Que o Programa Nacional de Imunização, acho que ele iniciou em 73 e a polio passou a fazer parte dele, né? E em 71 começaram-se as campanhas para vacinação no Brasil contra a poliomielite. Então, nesses casos, as crianças passaram a ser o alvo de vacinação porque eram a população mais acometida. Porque a criança anda descalço, ela coloca tudo na boca, ela acaba não tendo esses cuidados de higiene. Então, se mora num local aonde não tem um sistema sanitário, se você não tem um cuidado com a higiene, a criança acaba tendo, né, uma possibilidade maior de entrar em contato. Então, esse grupo, né, a criança, ela por ser mais acometida, iniciou-se, então, na infância essa vacinação. Então, menores de 5 anos fazem parte do programa nacional aí para tomar. Na verdade, até 6 anos, 11 meses e 29 dias, né? Menores de 7. Só que pelo programa, o segundo reforço é feito de 4 a 6 anos, né? Então, normalmente com 4 anos de idade faz o segundo reforço. E aí, pensando nisso, assim, as crianças são o maior, né, prejudicado com essa doença, mas não quer dizer que o adulto não possa pegar. O adulto também, ele pega e ele desenvolve a doença. É mais raro, porém ele não está livre disso, né? Porque se ele também está num ambiente onde você tem um sistema sanitário que predispõe isso, né? Então não existe um sistema sanitário correto, onde tem a deposição das fezes, da urina no local adequado, né? Não tem sistema de esgoto. Se você não tem um sistema de tratamento de água, se você não tem uma educação em saúde, se não tem uma educação ambiental, como que você vai deixar essa população livre da doença, né? Então, infelizmente, tanto os adultos quanto as crianças são suscetíveis, a criança muito mais, né? E aí, o que acontece? Quando a gente entra em contato com o vírus, essa transmissão é feita via oral, né? Então, o vírus vai entrar pela boca. Então, ali ele pode se multiplicar na boca, pode se multiplicar na garganta, ou normalmente ele já acomete a região por onde ele entra, né? Então, ali ele já começa a se colonizar, começa a se multiplicar. E aí, quando ele se instala no intestino,
é bem complexo, porque ali também ele pode fazer mutações. Ele se multiplica, né, para poder se espalhar pelo organismo, mas ele também pode mutar. E aí tá o problema, porque muitas vezes a mutação, ela vai trazer um comprometimento maior, que às vezes é raro, mas existe ainda a poliomielite causada pela própria vacina. No caso da vacina, mas eu vou chegar lá na frente. Então a gente tem aí o vírus, vamos falar ainda de contaminação. Às vezes o meu cérebro ele dá um bug assim, sabe? Ele vai e volta, faz os links com a doença e a vacina, enfim. Mas ele tende a ser um pouco mais rápido do que, né, do que eu mesma. Tem vontade própria, mas vamos lá. Vamos focar aqui. Então, assim, a contaminação, ela se dá por via oral, ele desce, se instala no intestino, e aí ele coloniza, ele se prolifera, aí cai na corrente sanguínea, distribui pelo corpo, fixa nas regiões neurológicas que ele tem esse neurotropismo, ele tem essa afinidade pela área neurológica, então ele vai lá, e ali ele se instala e ele começa a cometer a região de axônio, região de comunicação neural. Não vou entrar nessa parte muito científica, porque eu acho que no momento aqui não cabe isso, né? Então, assim, importante vocês saberem que ele vai agir na parte neurológica e aí destruir as células que são responsáveis aí pela parte motora, né? Onde vai trazer a paralisia dos membros inferiores, aonde vai trazer esse problema da parte respiratória, né, por causa da musculatura respiratória, onde pode desencadear meningites, que aí ele leva à inflamação das meninges, né, e acaba desenvolvendo uma infecção aí cerebral, né, neurológica, enfim. Então, tanto ele pode subir, né, por corrente sanguínea, quanto ele pode atingir toda a medula e acabar acometendo membros inferiores, enfim. Então, o sistema nervoso vai ser acometido dessa forma, tá? Então, ele se colonizou no intestino e se espalhou pelo corpo. E assim, qualquer pessoa que entrar em contato com o vírus, como eu já falei anteriormente, não necessariamente ela precisa ter apresentado sintomas para ser um transmissor. Muitas vezes ela não tem sintomas nenhum, mas aí as fezes dela vai sair contaminada e se entrar em contato com alimentos, se entrar em contato com água, se não tiver uma higiene adequada, ela pode sim transmitir para outras pessoas, tanto para a criança quanto para o adulto. E aí é aquilo que a gente falou, né? Assim, os fatores que predispõem esse sistema sanitário o cuidado com o alimento, né? Todo alimento ele deve ser bem lavado, ele deve ser higienizado, de preferência ficar de molho com hipoclorito. Enfim, tem que existir alguns cuidados que são essenciais para a boa saúde, né? A gente sabe que muitas doenças, elas são transmitidas por água contaminada e sistema sanitário, enfim. Temos aí, por exemplo, a hepatite A, temos cólera, enfim, são doenças que o próprio sistema sanitário, o próprio sistema alimentar, se a gente não tem essa rotina, ela acaba trazendo pra gente. E a poliomielite da mesma forma. Então, a gente tem aí vacina de prevenção, sim, mas a maior prevenção do dia a dia é cuidar dos alimentos, é cuidar da água, né? Então, se a gente está consciente do que precisa ser feito e a gente tomou a vacina, ótimo, tranquilo. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, né? É importante ter essa consciência, né? E aí a prevenção com as vacinas, ela veio, né, através da Salk, primeiramente, é o que a gente havia falado, né? O Jonas Salk, que é o cientista que desenvolveu. Então ela começou a ser feita. Era a vacina do vírus inativada, então o vírus ele estava ali morto, né? Morto, usando esse termo. Então ele por um processo ele inativava ele e fazia com que ele ficasse morto. E foi vacinando aí muitas crianças e teve assim um impacto muito grande na saúde pública, né? Só que era uma vacina injetável. Ele imunizava somente a pessoa que estava ali tomando a vacina.
Depois veio a criação da vacina Sabin, né? Veio o desenvolvimento da vacina Sabin, que era uma vacina com uma aceitação muito melhor, porque era uma vacina oral, onde você ia dar 2 gotinhas ali na boca da criança, super prático, sem agulha, né? Sem aquela objeção de, tem que tomar injeção, não vou levar porque vai machucar, vai judiar, não. Era até uma festa, né? A família levar, gotinha, olha aqui, vamos tomar gotinha. Tinha uns que choravam, que cuspia, enfim, isso quem já trabalhou em campanha sabe, já viu muita coisa desse tipo, né? As crianças pareciam que estavam tomando pior coisa do mundo. Mas ainda era melhor, né, do que a própria Salk, que era injetável, né? Então aqui no Brasil foi criada uma comitiva para avaliar qual seria o ideal, pelas condições sanitárias do país, pelas condições de distância mesmo, enfim, foram vários fatores que foram avaliados e chegaram à conclusão que na nossa rotina seria utilizada a Sabin, que é a gotinha, né? E aí começou lá em 1971 fazer a vacinação somente em processos de campanha. Um dos fatores que, assim, acho que favoreceram a escolha da vacina Sabin é que a vacina, quando você toma ela vai via oral, né? E aí faz todo o processo digestório, vai para o intestino e você vai eliminar o vírus, o poliovírus, só que ele enfraquecido, né? Então você elimina pelas fezes. E isso era muito interessante porque quando você elimina, ele fica vivo, ele fica ativo. Se a pessoa se contaminar com as fezes, com o vírus da vacina, esse vírus ele não é capaz de causar doença, mas ele é capaz de causar a imunidade. Então o que acontecia? Se você tinha numa comunidade, vamos dizer assim, você tinha numa rua, por exemplo, e que 20 crianças moravam naquela rua ou ali nas imediações, nas casas em voltas. Essas crianças brincavam juntas todos os dias. Mas se 10 dessas crianças tivessem imunizado com a vacina, tomou a vacina, foi lá na campanha, tomou, e 10 não tomou, as fezes dessas crianças que tomaram eliminava esse vírus da vacina, que era um vírus inativado, que era um vírus que não causava doença, mas era um vírus que causava imunidade. Então essas crianças brincando juntas podiam entrar em contato com as fezes, pela questão da higiene, pela questão, a criança às vezes não se limpa direito, ou então põe a mão no bumbum, põe na boca e o outro pega no brinquedo, enfim, que é uma contaminação que acontece muito na infância, essa troca, né, de vírus e bactérias. Então, se essa criança que não tomou vacina entrasse em contato com o vírus que foi eliminado daquela criança que tomou a vacina, ela também se imunizava, porque o organismo dela reconhecia aquela vacina e gerava uma imunidade. Então, um dos fatores foi esse, porque se a pessoa toma só a Salk, ela mesmo faz o processo ali, né, e aí vai por via endovenosa, faz todo o processo de imunização. E no caso da polio, ela tinha liberação nas fezes desse vírus que acabava fazendo por tabela aí, né, imunizava as outras crianças, porque liberava no ambiente. Então você imunizava aí o ambiente mesmo, né? Então foi super interessante a escolha da vacina nesse caso, né? Então, para cobrir essas crianças. E isso, depois de 4 anos de vacinação, a gente teve um impacto, assim, absurdo na queda da doença, né? Depois do processo, né, de campanha, porque primeiro se iniciou um processo de campanha e não fazia mais parte do Programa Nacional de, assim, não existia o Programa Nacional de Imunização ainda, então só era feito naquele dia D, né? Acho que teve até para que acontecesse aí esse dia D, tinha algumas campanhas, depois pararam com as campanhas, e aí acho que foi no Paraná, e, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que tiveram 2 surtos, assim, absurdos de pólio, né? Isso em 1972, 73, alguma coisa assim. E aí, acabou que
o secretário de saúde lá da época falou que era inadmissível que tivesse um surto daquele tamanho num país onde se tinha vacina, né, à disposição para as campanhas. Então aí nesse dia começou-se então uma discussão, porque ele levou isso pra mídia, enfim, falou em jornal nacional e tal. E aí começaram a pensar, então como que nós podemos fazer, já que tá começando a ter surto, a gente tem vacina, as campanhas não estão engajadas, vamos ver o que dá pra fazer. E aí então resolveram fazer o dia D da vacinação. Então, durante muitos anos, nós tivemos a campanha no dia D, que era o dia, quem é mais antigo aí na enfermagem deve lembrar, que é o dia em que, num único dia, o país inteiro se colocava por conta só de vacinar poliomielite. Era uma farra, era uma festa, era uma loucura para quem trabalhava. A gente se preparava muito tempo antes, porque você tinha que ter uma estrutura num único dia para atender toda a sua população. As filas davam volta assim no quarteirão. Eu trabalhava numa unidade nessa época em que a gente ficava assim do lado de uma comunidade que atendia um lugar gigantesco. Então a fila dava volta. Mas a gente só tinha aquele dia. Passou daquele dia, acabou, perdeu. Só que nesse caso, nós já tínhamos a vacina instituída no Plano Nacional de Imunização, né? Isso eu digo já aí 1980 que começou o dia D, se eu não me engano. Eu sei que até aí 2002, 2003, se eu não me engano, a gente ainda vacinava dessa forma. Era um único dia onde todo mundo ia pro posto. E aí a gente começava a trabalhar às 7 da manhã até 5 da tarde, aquela loucura. As vacinas válidas para rotinas, não válidas, tinha toda essa diferenciação, porque quem estava em dia só estava tomando a campanha, era não válida para rotina. Quem tava com a vacina atrasada, aí você tinha que marcar lá no mapa, válida para rotina. Era uma loucura. Quando terminava o dia que eu ia para casa, eu dormia, eu sonhava com próximo, válida, não válida, enfim. Era uma estrutura muito grande, vários profissionais, era uma mobilização muito grande. Tinha os polos de vacina, né? Eu trabalhava num polo, e aí vinha funcionários de todas as outras UBSs para ajudar, então tinha toda uma estrutura, enfim. Então, essa campanha ela aconteceu por muitos anos, sendo um único dia, né? Na semana. No ano. E aí, com isso, a gente conseguiu uma cobertura muito grande de vacina. Conseguiu controlar a doença e depois eu vou chegar num quadro lá embaixo, que eu vou mostrar, até a erradicação dessa doença, né? E acho que assim, teve um impacto tão grande, tão bom para poliomielite, e infelizmente assim, eu não digo nem infelizmente, é que as coisas elas vão acontecendo depois de estudos, né, depois que você avalia várias coisas. Eu sei que depois foram ampliando, aí já não era mais um único dia de vacinação, então já estendia primeiro para os 2 próximos dias depois da campanha. Então, aí as pessoas foram meio que também, se tem mais 2 dias para ir depois, então eu vou. Aí depois, as próximas campanhas. Uma semana depois você pode ainda ir lá e vacinar. Então, acabou que as coisas foram se perdendo, né? Se perdendo no sentido, essa estrutura de campanha. Mas, em contrapartida, a população com a vacinação na rotina, ela foi controlando a doença, e aí chegamos até a erradicação da polio, né? A gente, aqui no Brasil, a gente está erradicado, a gente tem o certificado, tem alguns países, né, no mundo, aí a gente tem esses 4 que a gente falou, né, a Índia, Paquistão, Nigéria e Afeganistão, que ainda tem o vírus circulando, né, o vírus selvagem mesmo circulando, mas a estratégia de campanha, a estratégia do Programa Nacional de Imunização, que foi feito ali religiosamente, todo ano e todos os dias na rotina, depois essas crianças foram tomando na rotina, isso foi fundamental para que chegasse a esses resultados que foram excelentes, né?
Mas como toda vacina, né, as vacinas ela tem os benefícios dela que são assim incontáveis, né, você não consegue mesmo mensurar. Você sabe o que você evitou, mas você tem ideia do que você evitou, mas você não consegue quantificar o quanto teria, aonde teria chegado se você não tivesse agido, né? Então, esses benefícios realmente, assim, não tem como contestar. Mas toda vacina, ela tem as suas reações adversas e a poliomielite não seria diferente, né? Então, a gente tem a gente pode ter como reação adversa a poliomielite causada pela própria vacina. Então, é mais raro, mas não deixa de acontecer, ela ainda acontece. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que tem imunodeficiência, um bebê, nasceu, o bebê está com 2 meses de vida, não apresentou ainda nenhum sintomas, ou às vezes apresentou alguns sintomas, está no processo de investigação de alguma doença, você não sabe, e aí você vai lá e faz uma vacina de poliomielite aos 2 meses de vida. É uma criança que tem uma imunodeficiência, o organismo dela não tem condições de lidar com esse vírus da vacina, então ele pode vir a desenvolver uma reação adversa dessa própria vacina. Ele pode vir a desenvolver a paralisia pela própria vacina, no caso de, por exemplo, de uma imunodeficiência. Se você entra em contato com pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma americana que não estava vacinada e que viajou para um país eu acho que foi para o Brasil que ela veio. E entrou em contato com alguém que tinha se vacinado. Ela entrou em contato com o vírus, da vacina. Porém, infelizmente, esse vírus, dentro do intestino, ele tem a capacidade de fazer mutação. O vírus da poliomielite, tanto ele pode modificar, ele pode se automodificar, quanto ele pode trocar material genético com outros vírus e se tornar mais forte. E nesse caso, ela entrou em contato com um vírus mais forte, né? Mesmo que fosse da vacina, mas ele estava modificado, e aí ela desenvolveu a paralisia flácida, porque ela não tinha imunidade nenhuma, né? Ela não tinha vacinação nenhuma. Aí quando ela voltou para o país dela, começou a desencadear algumas reações e acabou tendo a paralisia. Então, são situações em que, infelizmente, pode acontecer. No caso, o bebê que tomou inadvertidamente a vacina, né? Por ele ter uma imunodeficiência, e essa mulher pelo próprio vírus da vacina, porém modificado, e ela não estava imunizada, né? Ela não tinha tomado a vacinação. Por isso é extremamente importante que a gente vacine as crianças, que a gente tenha as carteirinhas de vacinação em ordem, porque daqui a pouco é adolescente, daqui a pouco tá na vida adulta e aí não tem proteção. E acaba entrando em contato ou indo viajar para lugares onde você tem o vírus ainda selvagem circulando. Por exemplo, tem países que para você viajar para lá, você tem que comprovar se você já tomou a vacinação. Por exemplo, na Arábia Saudita, você não entra se você não comprovar que sua carteirinha tá lá, que você tomou a poliomielite, porque é um país que tem a doença também erradicada. Agora, se você vai viajar, por exemplo, para alguns países, por exemplo, se você vai viajar para a Índia, ou para o Paquistão, para o Afeganistão, para a Nigéria, que são países que têm o vírus circulando, o vírus selvagem circulando, você tem que tomar uma dose, né? Você tem que ter esse reforço, porque a chance de você entrar em contato com o vírus selvagem e adoecer, ela existe. Então é importante que quando você for para visitar esses países, passa no OBS mais próxima, conversa com o serviço de saúde e verifica a necessidade e a possibilidade de tomar a vacina. Porque é uma doença assim que ela não tem um tratamento específico, ela tem a prevenção, né? Então o tratamento dela é um tratamento de suporte, mas você também não tem um controle se ela pode desencadear uma reação fraca ou uma reação mais agressiva,
né, que chega aí a sequelas até gravíssimas e leva até a morte, né? Então, não dá pra ficar arriscando, né? O tratamento dela é um tratamento sintomático, não tem um tratamento específico, dizer, olha, esse tratamento aqui é específico para a poliomielite, como você tem uma amidalite, você toma um antibiótico e tratou. Não, poliomielite não tem. Então você vai tratar os sintomas. Se você tem uma infecção de garganta, você vai tomar um antibiótico. Se você tem uma febre, você vai tomar um remédio para febre. Mal-estar, se você está com problema pulmonar, você vai tratar a parte pulmonar. Mas não existe um tratamento específico. Você vai ser hospitalizado, vai ser acompanhado, né? E os pacientes que têm sintoma, tem outros que estão aí transmitindo sem sintomas nenhum, né? Então vai ser acompanhado, vai ser notificado, feito todo o processo de acompanhamento, porém não existe um tratamento onde se diga que ele é especificamente para a poliomielite, tá bom? Então, eu vou só fazer um panorama aqui, uma linha do tempo sobre a poliomielite. Então, vou só olhar aqui, ó. Então, em 1980, começamos as campanhas de vacinação em massa contra a poliomielite no Brasil com a vacina oral contra a polio, que é aquela que são as gotinhas e que a gente fazia campanha lá uma vez no ano e aquele montão de gente na UBS para tomar as gotinhas, tá bom? Isso em 80. Então, em 83, 84, o impacto já tinha sido assim gigantesco no controle da vacina. Da doença. E aí, lá em 1989, a gente teve o último caso de poliomielite. Último caso notificado. Não tivemos mais pelo vírus selvagem, né? Aí você já começa um processo de controle da doença, né? E aí, em 1994, isso 5 anos depois, né? O Brasil recebeu da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Então, a certificação só veio mesmo em 94. Foi quando disseram, ó, o Brasil não circula mais o vírus selvagem, então tá erradicado, né? E aí, o Brasil introduz a vacina inativada de polio, que é a VIP, substituindo as 2 primeiras doses da vacina oral em 2012. Hoje já são 3, né? A gente faz a de 2, de 4 e 6 meses com VIP, que é a injetável, que é a vacina injetável com vírus inativado. Porque a outra, a polio, é vírus atenuado, ele é enfraquecido, mas ele não tá, ele tá fraquinho, mas ele ainda tá ativo. A VIP, ela vem com o vírus inativado. E é extremamente importante que se faça o início da vacinação com vírus inativado, a VIP, porque ela protege contra as 3 formas de polio, que é a 1, 2 e 3. E por quê? A chance de reação da vacinação é maior nas crianças menores de 2 e 4 meses, né? Até 6 meses. Então, a gente faz a vacina VIP, que é a vacina que dá menos reação, que a chance de dar alguma alteração é menor, e aí faz o reforço com a VOP, tá? E aí, quando foi em 2016, o Brasil aderiu ao plano para erradicação global, né? Para trabalhar aí em prol de erradicar a doença no mundo, né? E esse daí foi uma atividade desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, né? Para que pudesse também evitar a reintrodução do poliovírus selvagem nos lugares onde já estavam erradicados e até controlados, né? Então, nós tivemos aí erradicado, nós tivemos a varíola, uma vacina que ficou erradicada, que ela é erradicada. E a polio foi feito um trabalho nesse sentido, né? Só que a gente tem alguns países ainda que, por várias questões aí políticas e sociais, a gente ainda não conseguiu chegar a esse patamar de erradicação mundial, né, para poder se ver livre aí, né, dessa doença. Então tem lugares que ainda tem a doença. E aí, assim, é importante lembrar que os profissionais de saúde devem ficar sempre muito atentos, né, a possíveis novos casos da doença. Porque às vezes pode acontecer de ter alguma pessoa que não está imunizada. E se ela não está imunizada, ela pode ir para outro lugar e entrar em contato com o vírus selvagem e começar a distribuir isso, começar a passar.
Então, é extremamente importante a imunização, é extremamente importante que os profissionais fiquem atentos a ter esse olhar, porque muitas vezes, por ser uma doença que a gente nem ouve falar, assim, de ter, fulano teve poliomielite, olha, teve paralisia infantil, não tem, a gente faz o monitoramento, né, de paralisia flácida e graças a Deus dá sempre semana negativa, por quê? A gente não tem aí o vírus selvagem circulando, mas se você pega alguém que não está vacinado, não está protegido, ele pode muito bem desencadear todo um processo de reintrodução viral novamente, né? Então, é importante sim que a gente fique atento, aos sintomas, que a gente tenha esse olhar, mesmo que não seja algo que a gente veja no nosso dia a dia, mas nós, quanto profissionais, devemos estar atentos a essas doenças que já estamos livres dela, né? Não podemos permitir que isso volte, como aconteceu aí com sarampo, que estávamos erradicados e depois agora nós temos sarampo circulando de novo, surtos, enfim. Ok? Nossa aula de hoje termina por aqui. Eu vou deixar essa aula no Instagram, talvez eu não consiga deixar agora, mas logo eu coloco de volta e espero que vocês tenham gostado. Eu tentei abordar um pouquinho, né, do panorama todo, da doença, da vacina, tratamento, enfim, que eu acho que é importante você entender todo esse ciclo, né, entender todo esse processo, para que as coisas façam um pouco mais de sentido. Nos vemos semana que vem, na terça-feira. Agradeço a presença de cada um e para mim é sempre um prazer ter vocês aqui. Um beijo imenso para vocês e até mais. Tchau, tchau.